Olá, hoje a gente vai mergulhar a fundo num evento que, olha, mexeu bastante com a vida de muita gente lá na grande ilha de São Luís. Foi ontem à noite, domingo 26 de outubro. Por volta das 8h30 da noite, mais ou menos, um apagão daqueles bem grandes atingiu a capital São Luís e também as cidades vizinhas, né? São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa. Muita gente ficou no escuro. E para a nossa conversa de hoje, a gente está se baseando bastante nas informações e na análise que a Rádio S trouxe. O nosso objetivo aqui é tentar entender o que aconteceu de fato, sabe? Quais foram as primeiras explicações que deram e, principalmente, levantar as perguntas que essa fonte coloca sobre quem é responsável e, mais importante, como é que a gente evita que uma coisa dessas aconteça de novo. Ok? Vamos tentar desempacotar isso tudo. Sem dúvida. E é um tema super relevante, né? Porque hoje em dia a nossa vida depende totalmente de energia elétrica. Totalmente. Quando falta luz, não é só a lâmpada de casa que apaga. É o semáforo que para, o celular que fica sem sinal, a internet cai, serviço de saúde, comércio. É um efeito dominó, assim. Assustador até. E uma interrupção desse tamanho, como essa, ela expõe de um jeito muito, muito claro o quanto a gente está dependente, né? E o quão vulneráveis são esses sistemas que a gente acha que nunca falham. E embora já tenham saído algumas notas das empresas, né, a análise que a Rádio S faz já indica que, olha, a situação é bem mais complexa. Envolve um monte de gente, várias entidades, questões técnicas, que a gente precisa olhar com mais calma. O fascinante para mim é justamente isso, como um incidente assim funciona quase como um raio-x da nossa infraestrutura, daquilo que sustenta o nosso dia a dia. Então vamos aos fatos que a Rádio S reportou. O apagão começou lá pelas 20h30 de domingo, certo? Isso. Aí a energia começou a voltar aos poucos. Em alguns lugares por volta das 20h55, quase 9 da noite, outras áreas só mais tarde, já perto das 10, umas 21h50. Mas a própria Rádio S comentou durante a noite que ficou aquela incerteza, sabe? Se tinha voltado para todo mundo mesmo em todas as áreas. Isso já gera uma ansiedade extra, né? Para quem está ali esperando. Com certeza. Bom, logo depois do início do apagão, a Equatorial Maranhão, que é quem distribui energia lá na região, soltou uma nota. Eles disseram que a causa foi uma, abre aspas, ocorrência registrada na subestação da Eletronorte. Essa subestação fica ali na entrada de São Luís. A nota dizia também que as equipes dele já estavam trabalhando junto com o pessoal da Eletronorte para fazer as manobras de recomposição do sistema elétrico. Basicamente, religar tudo, né? Exatos procedimentos técnicos. E que tudo isso estava sendo acompanhado pelo ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Quase ao mesmo tempo, a controladora da Eletronorte, que hoje em dia é a X Energia, também falou alguma coisa. Confirmaram que estavam trabalhando para religar o sistema e que as causas dessa tal ocorrência iam ser investigadas. E é aí, justamente nesse ponto, que a análise da Rádio S começa a, digamos, apertar um pouco. Aponta para uma falta de informação inicial que é preocupante. Esse uso do termo ocorrência, sabe? É o primeiro sinal que eles destacam. É uma palavra muito vaga, né? O que significa ocorrência na prática? Foi um disjuntor que falhou? Um transformador? Aconteceu alguma coisa externa, tipo um acidente que afetou a subestação? Ou será que foi sobrecarga, falta de manutenção, ou até, sei lá, um erro de operação? É muito aberto. Então, para a Rádio S, essa falta de detalhe já é um problema de transparência, mesmo que a investigação ainda vá rolar. Exatamente. A crítica que está ali nas entrelinhas da análise é essa. Claro que uma investigação completa leva tempo, ninguém nega isso. Mas a comunicação inicial podia ser um pouco mais informativa. Sem precisar dar uma conclusão final, entende? Quando não se dá nenhum detalhe, isso só alimenta a especulação, a desconfiança. A promessa de investigar é o padrão. Claro, é o que se espera. Mas sem um mínimo de clareza sobre qual foi o problema, soa meio protocolar, sabe? Não acalma ninguém. E isso leva a gente direto para outra questão. A prevenção. Como assim? Explica melhor essa ligação. Bom, se a gente olhar o quadro geral, como a análise da Rádio S parece fazer, um apagão que derruba energia em várias cidades ao mesmo tempo, isso levanta na hora uma suspeita sobre a força do sistema, né, da transmissão, das subestações principais. A análise meio que nos empurra a perguntar: e os mecanismos de redundância? Os sistemas de backup? Aqueles que deveriam entrar em ação para isolar a falha, ou pelo menos diminuir o impacto. Eles existem? Será que funcionaram como deveriam?
ou nem existem? E indo mais fundo ainda, qual é o histórico de manutenção dessa subestação específica da Eletronorte? Será que tinha algum relatório, algum diagnóstico antes que já apontava para algum risco? A gente sabe que falta de manutenção é causa comum nesse tipo de coisa. Sem resposta para isso, fica difícil acreditar que a prevenção está sendo levada a sério, né? É uma vulnerabilidade que não é só desse evento isolado, é algo maior. Nossa, isso realmente abre o leque do problema. E sobre a investigação que eles prometeram, a análise da Rádio S comenta algo sobre como ela deveria ser? Sim, e levanta uma dúvida importante. Como é que a gente garante que essa investigação não vai ser só para cumprir tabela, sabe? Só um processo interno, burocrático? A análise da fonte faz a gente pensar. Quem exatamente vai tocar essa investigação? Vai ser a própria Eletronorte, Exia? Será que a Equatorial vai participar, ou a ANS, ou talvez um comitê independente? E o mais importante, vai ter um cronograma público para isso? Os resultados, principalmente o relatório técnico dizendo o que causou o problema, vão ser divulgados de um jeito que a gente consiga entender, para a sociedade, para os órgãos de controle poderem ver? Porque se não tiver um processo transparente, como a análise parece temer, o risco é grande, né? De não descobrirem as causas reais ou de não contarem tudo. E aí as medidas para corrigir podem não ser certas, ou a responsabilidade acaba se diluindo. Não adianta só dizer, vamos investigar. Tem que mostrar como vai ser feito e como vão compartilhar o que descobrirem. E essa análise não foca só nas empresas que estavam ali na linha de frente, né? Ela aponta para outros responsáveis também. Correto. A Rádio S parece colocar esse incidente num contexto maior, da gestão do setor elétrico como um todo. Além da Eletronorte SA, que cuida da transmissão, e da Equatorial, que distribui, a análise direciona o nosso olhar também para o papel da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. A fiscalização deles sobre a manutenção, sobre os planos de contingência dessas empresas, foi eficiente? Que ferramentas a agência tem para punir falhas desse tamanho e garantir que não aconteçam de novo? E tem também o poder público, né? Prefeitura, governo do estado. Qual é o papel deles na defesa de quem foi afetado, do consumidor? Como eles cobram das empresas um serviço melhor, mais seguro? Pensa no impacto direto nos serviços públicos. Semáforo apagado vira um caos no trânsito. Pode ter impacto em hospital, posto de saúde. A análise sugere que essa responsabilidade de fiscalizar, de cobrar uma infraestrutura melhor, é compartilhada. Isso nos leva para outro ponto que a Rádio S deve ter tocado: a resposta durante e depois da crise. Porque não é só consertar o fio lá, né? Exatamente. A análise parece bater muito nessa tecla. Religar a energia é só o começo, é a obrigação número 1. Mas e a comunicação com as pessoas durante o apagão? As informações sobre quando ia voltar, será que foram claras, fáceis de achar? Tinha canal eficiente para avisar quais áreas estavam sem luz, como estava o conserto? E depois vem a questão da compensação, né? A Rádio S levanta isso. Será que teve prejuízo grande para comércio que perdeu coisa refrigerada, para indústria que parou, ou mesmo em casa com o aparelho queimado? Quais são os caminhos para essa galera ser ressarcida? Existe alguma compensação automática prevista pela ANEEL para apagão longo e grande como esse? A análise indica que a resposta completa para um evento assim tem que incluir essa parte da comunicação e da reparação do dano, sabe? Ok, aqui é que fica interessante mesmo. Tentar entender essa rede complexa de responsabilidades que a análise da Rádio S está mostrando. Vamos tentar organizar isso com base no que a gente conversou. Começando pela Eletronorte e a controladora, a Axia Energia. Sim, a análise coloca elas bem no centro técnico do problema, né? Já que a tal ocorrência foi na subestação deles. O que se espera delas, principalmente, segundo a fonte, é a explicação técnica, bem detalhada. O que exatamente falhou, por quê, foi equipamento, foi manutenção, foi erro na operação e, o mais importante, o que vão fazer,
concretamente para garantir que aquele ponto do sistema fique mais confiável, para evitar que aconteça de novo. A credibilidade dele está muito ligada a essa clareza. Certo, a origem técnica está com eles. Mas a energia não vai direto da subestação para a casa das pessoas. Aí que entra a Equatorial Maranhão. Qual o foco da análise sobre o papel dela? Consumidor, né? É a cara da energia para a população. A análise da Rádio S provavelmente avalia ela em duas frentes principais. Primeiro, a operação da rede de distribuição ali na cidade, nos bairros. Essa rede estava preparada para lidar com um baque vindo da transmissão? Será que teve problema adicional na distribuição que piorou ou atrasou a volta da luz em alguns lugares? E segundo, que talvez seja o que as pessoas mais sentem, a comunicação e o atendimento durante a crise. Como foi a resposta para quem ligou, para quem buscou informação? A qualidade dessa interação é super importante para como as pessoas veem o serviço. Entendi. Então temos a origem da falha e a ponta da entrega. E o ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Qual o papel dele nessa história toda, na visão da fonte? O ONS tem uma visão mais de cima, né? Ele é tipo o maestro da grande orquestra que é o sistema elétrico todo interligado no Brasil. A análise da Rádio S deve apontar para a responsabilidade do ONS em garantir que o sistema todo funcione de forma estável e segura. Isso inclui definir as regras de como operar, os padrões de segurança, o que precisa ter de redundância, regras que todas as empresas têm que seguir. Quem gera, quem transmite, quem distribui. A questão que a análise levanta é: será que as regras e a supervisão do ONS foram suficientes para evitar um colapso desse tamanho a partir de uma falha num ponto só? Ou será que tem lição para aprender também nesse nível da operação do sistema como um todo? Faz sentido, essa visão mais ampla. E a ANEEL como órgão regulador? Onde ela entra nisso tudo, segundo a análise? A ANEEL é quem define as regras do jogo e fiscaliza se estão cumprindo. A análise da Rádio S provavelmente coloca ela como a entidade que deveria garantir que as obrigações das empresas nos contratos, incluindo qualidade do serviço, planos de investimento, manutenção, planos de contingência, estão sendo cumpridas direitinho. Se a investigação mostrar que houve negligência ou falhas que se repetem, a expectativa é que a ANEEL atue firme, né? Aplicando multa, exigindo plano de ação para corrigir. A análise meio que pergunta, sem dizer com todas as letras, será que a regulação e a fiscalização estão sendo ativas o suficiente para evitar essas coisas? E por último, mas não menos importante, o poder público, prefeituras, governo do estado. A análise lembra deles também. Com certeza. A análise da Rádio S parece lembrar que eles são os representantes diretos de nós, cidadãos, afetados. O papel deles não é só cobrar as empresas depois que o problema acontece. Inclui defender o direito do consumidor, pensar no planejamento da cidade levando em conta a força da infraestrutura. Imagina o impacto do semáforo apagado na segurança do trânsito, por exemplo. E também fazer pressão política o tempo todo por investimento que garanta a qualidade, a confiabilidade dos serviços que são essenciais, como energia elétrica. Eles têm um papel-chave em dar voz às demandas da população e fiscalizar se estão sendo atendidas. Então, o que a análise da Rádio S mostra para a gente é que a resposta para quem é o responsável não é uma só. É uma responsabilidade que se espalha, né, dividida entre quem opera a infraestrutura, quem regula o setor e quem representa o interesse público. Não só revelou, mas assim, deixou escancarada. Mostra que, mesmo hoje, século XXI, com toda a nossa dependência de tecnologia, a infraestrutura de energia pode ter pontos fracos bem sérios. E, talvez o mais preocupante, pode operar com um nível de transparência que está abaixo do que a gente esperaria e precisaria. Essa cobrança por clareza é, sem dúvida, o recado principal que a análise da fonte parece querer passar. A sociedade que paga caro pela energia, que depende dela para viver, tem todo o direito de saber não só o que houve uma falha, mas o que falhou, por que falhou e, principalmente, quais medidas concretas que possam ser checadas, com prazo definido, vão ser tomadas para diminuir o risco de acontecer de novo. Respostas genéricas como ocorrência e promessas vagas de investigação em curso, como análise crítica, não são suficientes para restaurar a confiança no sistema. Não mesmo. Religar a energia é a obrigação técnica imediata,
Mas para reconstruir a confiança precisa muito mais. Precisa de diálogo aberto, de dados claros, de ações de verdade. Certo. Então, só para a gente recapitular nossa análise aqui, baseada nas informações e nos questionamentos da Rádio UES, a gente tem uma fragilidade bem clara na infraestrutura de energia que atende a Grande São Luís. Um evento que derrubou a luz em várias cidades ao mesmo tempo. A gente tem, pelo menos até agora, uma comunicação oficial que começou, digamos, insuficiente, pouco transparente sobre as causas reais do problema. E a gente tem essa rede complexa de responsabilidades que junta a empresa de transmissão, Eletronorte e Axia, a distribuidora local, Equatorial, o operador do Sistema Nacional, ONS, o órgão regulador, a ANEEL, e também o poder público. Então, o que tudo isso significa, né? Além do transtorno óbvio de ficar sem luz, um evento desses levanta perguntas muito sérias sobre a segurança energética da região, sobre a resiliência da nossa infraestrutura crítica, sobre o impacto econômico local e sobre a nossa própria qualidade de vida. Mostra o quanto a gente está interligado e vulnerável, e reforça a urgência de ter sistemas não só mais fortes, mas que sejam gerenciados com mais transparência e responsabilidade com a população. Exatamente. E isso leva a gente para uma reflexão final que vai além do caso específico de São Luís, né? Esse incidente, do jeito que a Rádio AES analisou, ele reflete um debate muito maior, global até, sobre a resiliência das nossas infraestruturas essenciais, no mundo que depende cada vez mais de energia, de tecnologia. A provocação que fica para quem está acompanhando a gente pensar junto é: diante dessa dependência absurda que a sociedade moderna criou com a energia elétrica para se comunicar, para saúde, segurança, economia, transporte, para quase tudo, né? Até que ponto essa falta de clareza sobre as causas das falhas e a possível falta de planos de contingência que sejam realmente fortes, testados, comunicados de forma clara para todo mundo, até que ponto isso pode ser considerado aceitável? Que tipo de garantia real nós, como cidadãos, como consumidores, temos ou deveríamos exigir com mais força para não virarmos reféns de futuras ocorrências e dos impactos que elas podem causar, que podem ser devastadores? Fica aí a reflexão sobre o nível de segurança, de confiabilidade e principalmente de transparência que a gente precisa cobrar dos sistemas que sustentam o nosso dia a dia.